Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura, sala de número 116 do nosso plano de 365 dias. Sempre um prazer estar aqui com todos vocês. Você assumiu um compromisso esse ano. Você colocou dentro de si e diante de Deus um propósito de ler a Bíblia toda. Não vamos desanimar, não pare no meio do caminho. Pode ter certeza que toda a leitura traz proveito para você. Nós estamos em um livro histórico que fala sobre as vitórias do povo de Israel, exemplos de fé. Estamos entrando agora na parte, já entramos ontem, na verdade, hoje continua a parte de divisões de territórios, quem ficou com o quê, quais são os limites de cada tribo, cientes que é apenas uma leitura narrativa que narra uma história, porém, honestamente, só de você estar em contato com a palavra todos os dias, não tem feito uma diferença na sua vida? Eu sei que tem dias que a leitura é daquelas de explodir a mente, né? É aquela renovação, é aquela novidade, é aquela revelação, aquele entendimento, eu sei. Tem dias que é apenas uma leitura narrativa, é uma historinha. É como um pai quando pega um livro de histórias e lê para o seu filho, mas ainda assim o filho não gosta de ouvir aquela historinha, de estar em contato, de ter relacionamento, de ter comunhão com o pai. Esse é o prazer que deve estar no meu e no seu coração. O prazer de todos os dias ler a Bíblia Sagrada. Então, cultive isso, tá bom? Cultive isso aí dentro de si. Vamos abrir a nossa Bíblia. Josué, capítulo 16. Josué 16. O pessoal de Portugal tá marcando presença aí hoje, hein? Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã na tua presença. Obrigado, Deus, por a cada dia estar mais disposto no que diz respeito à minha saúde. Obrigado. Senhor, agradeço também por esse encontro diário que o Senhor nos proporcionou, pela sabedoria que nos envolve aqui todos os dias, por esse clube que tem crescido a cada dia e por cada pessoa que também está crescendo em conhecimento e sabedoria debaixo da Tua graça. Obrigado, Senhor. Mais uma vez estamos aqui reunidos por causa da Tua bondade e pedimos que o Senhor fale conosco nesse momento em que estaremos aqui envolvidos com a Tua palavra. Enquanto lemos a Tua palavra, seja liberado vida para o nosso coração, que o nosso coração venha arder de estar em contato com a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje é o dia de número 116 do nosso plano de 365 dias. Deixa eu só corrigir isso aqui. Aí, agora sim. Josué, capítulo 16. E a sorte dos filhos de José caiu desde o Jordão, junto a Jericó, até as águas de Jericó a leste, até o deserto que vai desde Jericó, através do monte Betel, e sai de Betel até Luz, e passa até os limites dos Arquitas, até Astarote, e desce em direção oeste, até a costa de Jaflete, até a costa inferior de Bet-Horon e a Gezer, e as suas saídas ficavam no mar. Assim, os filhos de José, Manassés e Efraim, assumiram a sua herança, e o limite dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, foi assim. O limite da sua herança, do lado leste, era
Astarote Adar, até a alta Bet-Horon. E o limite saía em direção ao mar, até Micmetate, no lado norte, e o limite seguia na direção leste, até Taanat-Siló, e passava por ela a leste em direção a Junoá. E ele descia de Junoá a Atarote e a Naarate, e vinha até Jericó e saía até o Jordão. O limite saía de Tapua, em direção oeste, até o rio Caná, e as suas saídas ficavam no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades separadas para os filhos de Efraim ficavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas as cidades com as suas aldeias. E eles não expulsaram os cananeus que habitavam em Gézer, mas os cananeus habitavam no meio dos efraimitas até este dia, e servem sob tributo, ou seja, pagam imposto. Capítulo 17. Houve também sorte para a tribo de Manassés, pois ele fora o primogênito de José, isto é, para Maquir, o primogênito de Manassés, o pai de Gileade, porquanto ele era um homem de guerra, por isso possuiu Gileade e Bazã. Houve também sorte para o restante dos filhos de Manassés pelas suas famílias, para os filhos de Abiezer, e para os filhos de Eleque, e para os filhos de Asriel, e para os filhos de Siquém, e para os filhos de Éfer, e para os filhos de Semida. Estes eram os homens de Manassés, o filho de José, pelas suas famílias. Porém, Zelofeade, o filho de Éfer, o filho de Gileade, o filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas filhas. E estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E elas se aproximaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, o filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio dos nossos irmãos. Portanto, segundo o mandamento do Senhor, ele lhes deu herança no meio dos irmãos do seu pai. E caíram 10 porções a Manassés, ao lado da terra de Gileade e Bazã, as quais ficavam no outro lado do Jordão, porque as filhas de Manassés tinham herança no meio dos seus filhos, e o restante dos filhos de Manassés possuía a terra de Gileade. E o termo de Manassés era desde Azer até Micmetate, que está diante de Siquém, e o limite seguia ao longo do lado direito dos habitantes de Entapuá. Ora, Manassés tinha a terra de Tapua, mas Tapua, no limite de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim, e o termo descia até o rio Caná, em direção ao sul do rio. Essas cidades de Efraim estão entre as cidades de Manassés. O termo de Manassés também era o lado norte do rio, e as suas saídas eram no mar. Na direção sul ficava o termo de Efraim, e na direção norte ficava o de Manassés. E o mar é o seu limite, e ambos se encontravam em Azer, ao norte, e em Issacar, a leste. E Manassés tinha em Issacar e em Azer a Bet-Sean e as suas aldeias, e Ibleão e suas aldeias, e os habitantes de Dor e suas aldeias, e os habitantes de Endor e suas aldeias, e os habitantes de Taanaque e suas aldeias, e os habitantes de Megido e suas aldeias, 3 regiões. Contudo, os filhos de Israel não conseguiram expulsar os habitantes daquelas cidades, mas os cananeus queriam habitar naquela terra. Contudo, sucedeu o quê? Quando os filhos de Israel estavam mais fortes, eles colocaram os cananeus sob tributo, mas não os expulsaram por completo. E os filhos de José falaram a Josué, dizendo:
por que me deste só uma sorte e uma porção em herança, vendo que sou um povo grande, e em vista do que o Senhor me abençoou até aqui? E Josué lhes respondeu: se tu fores um povo grande, então sobe até a região da mata, derruba para ti ali na terra os ferezeus e dos gigantes, caso o monte Efraim te seja demasiadamente estreito. E os filhos de José disseram: o monte não é suficiente para nós, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carruagens de ferro, tanto aqueles que são de Bet-Sean e as suas aldeias, como aqueles que são do vale de Jezreel. E Josué falou à casa de José, a saber, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és um povo grande e tens grande poder. Tu não terás somente uma sorte, porém, o monte será teu, pois ele é uma mata, e tu o derrubarás, e as suas saídas serão tuas. Pois tu expulsarás os cananeus, embora eles tenham carruagens de ferro, e embora sejam fortes. Vamos para o próximo capítulo. Esse capítulo 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali montaram o tabernáculo da congregação. E a terra estava subjugada diante deles, e ali permaneciam entre os filhos de Israel 7 tribos, que ainda não haviam recebido a sua herança. E Josué disse aos filhos de Israel: quanto tempo vós descuidareis de ir para possuir a terra que o Senhor, Deus dos vossos pais, vos deu? Separai dentre vós 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei, e eles se levantarão e andarão através da terra, e a descreverão segundo a sua herança, e eles retornarão a mim. Versículo 5. E eles a dividirão em 7 partes. Judá habitará no seu termo meridional, e a casa de José habitará nos seus termos setentrionais. Vós, portanto, descrevereis a terra em 7 partes, e trazei-me para cá a descrição, a fim de que aqui eu possa lançar sorte por vós diante do nosso Deus. Porém, os levitas não têm qualquer parte no meio de vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua herança. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés receberam a sua herança além do Jordão, no leste, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. E os homens se levantaram e partiram. E Josué incumbiu os que seguiram de descreverem a terra, dizendo: ide e andai através da terra, e a descrevei, e retornai a mim, para que aqui eu possa lançar sorte por vós diante do Senhor em Siló. E os homens partiram e percorreram a terra, e a descreveram por cidades, em 7 partes, num livro, e retornaram até Josué ao exército em Siló. E Josué lançou sorte por eles em Siló, diante do Senhor, e ali dividiu a terra para os filhos de Israel, segundo as suas divisões. E surgiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o termo da sua sorte seguia no meio dos filhos de Judá e dos filhos de José. E o limite do lado norte era desde o Jordão, e o limite subia até o lado de Jericó, no lado norte, e subia através dos montes em direção oeste, e as suas saídas ficavam no deserto de Bet-Aven. E o limite seguia desde lá até Luz, para o lado de Luz, que é Betel, na direção sul, e o limite descia até Atarote-Adar, próximo ao outeiro, que se situa no lado sul da Baixa Bet-Aron. E o limite se estendia de lá e rodeava o canto do mar em direção sul, desde o outeiro, que se situa diante de Bet-Aron, na direção sul. E as suas saídas estavam em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jeraim, uma das cidades dos filhos de Judá. Esta era a porção ocidental, e a porção meridional era desde a extremidade de Kiriat-Jeraim, e o limite saía no oeste
e seguia até o poço das águas de Neftoa. E o limite descia até o extremo do monte, que se situa diante do vale do filho de Rinom, e que está no vale dos gigantes do norte. E desceram ao vale de Rinom, para o lado dos jebuseus ao sul, e descia a Enrogel. E se estendia desde o norte e seguia até Ensemes, e prosseguia em direção a Gililote, que está no outro lado da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, o filho de Ruben, e passava em direção ao lado oposto de Arabá, em direção norte, e descia até Arabá. E o limite passava até o lado de Bet-Ogla, na direção norte, e as saídas do limite ficavam na baía norte do Mar Salgado, na extremidade meridional do Jordão. Este era o termo meridional. E o Jordão era o seu limite no lado leste. Esta foi a herança dos filhos de Benjamim, pelos seus limites em redor, segundo as suas famílias. Ora, as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó e Bet-Ogla, e o vale de Quezis, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefar, Amonai, e Ofne, e Gabá, 12 cidades com suas aldeias, Gibeão, e Ramá, e Berote, e Mispá, e Sefira, e Moza, e Requem, e Irpeel, e Taralá, e Zela, e Elefe, e Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate, 14 cidades com suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Vamos para o capítulo 19. Muito obrigado, viu, Manassés? Deus lhe abençoe, multiplique na sua vida, tá bom? Você acabou de enviar aí, né, uma oferta. Deus lhe abençoe, tá? Vamos para o capítulo 19. E a segunda sorte saiu para Simeão, a saber, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a sua herança ficava dentro da herança dos filhos de Judá. E eles tiveram por herança Berseba e Seba, e Molada, e Azar-Sual, e Balá, e Ezem, e Eutolade, e Betu, e Orma, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Azar, e Sussa, e Bet-Lebaote, e Saruém, 13 cidades e suas aldeias, Aim, Rimon, e Éter, e Azã, 4 cidades e suas aldeias. E todas as aldeias que ficavam ao redor dessas cidades, até Baalat-ber, Ramá do Sul, esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. Da porção dos filhos de Judá, era a herança dos filhos de Simeão, pois a parte dos filhos de Judá lhes era demasiada. Por isso, os filhos de Simeão tiveram a sua herança dentro da herança daqueles. E a terceira sorte surgiu para os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e o limite da sua herança ia até Saride. E o limite subia em direção ao mar, e Marala, e alcançava Debesete, e chegava ao rio que está diante de Joqueneão, e de Saride voltava-se para o leste, em direção ao sol nascente, até o limite de Quislot-Tabor, e depois sai de Daberate e sobe até Jafia, e de lá passa pelo leste, até Gat-Éfer, para Eticazim, e sai para Rimon, Metoar, para Neá. E o limite rodeia pelo lado norte, até Hanatom, e as suas saídas estão no vale de Ifita-El. E Catate, e Naalau, e Siron, e Idala, e Belém, 12 cidades com suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. E a quarta sorte surgiu para Issacar, para os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, e o seu limite era em direção a Jezreel e Quisulote, e Sunem, e Rafaraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quizião, e Ebes, e Remete, e Enganim,
e En-Hadá, e Bet-Passes, e o termo alcança Tabor, e Saazima, e Bet-Semes, e as saídas do seu limite eram o Jordão, 16 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E a quinta sorte surgiu para a tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. E o seu limite era Eucate, e Ali, e Betem, e Axaf, e Alameleque, e Amade, e Missal, e alcança o Carmelo na direção oeste e Sior-Libnate, e se volta para a direção do sol nascente, para Bet-Dagon, e alcança Zebulon, e o vale de Ifta-El em direção ao lado norte de Bet-Emek e Neiel, e sai pela esquerda até Cabu, e Hebron, e Reob, e Ramon, e Caná, até a grande Sidom. E depois o termo se volta a Ramá e a cidade forte de Tiro, e o termo se volta para Rossá. E as suas saídas estão no mar, desde a costa até Aquzibe. Também Umá e Afec e Reob, 22 cidades com suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, essas cidades com as suas aldeias. Segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Versículo 32. A sexta sorte surgiu para os filhos de Naphtali, a saber, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E o seu termo era de Elef, desde Alon até Zaananim, e Adame, Nequeb, e Jebnel, até Lacum, e as suas saídas ficavam no Jordão. E depois o termo se voltava para a direção oeste, para Asnot Tabor, e de lá sai para Hucoque e alcança Zebulon, no lado sul, e alcança Aser, no lado oeste, e Judá, sobre o Jordão, em direção ao sol nascente. E as cidades fortificadas são Zidim, Zer e Ramate, Racate e Kineret, e Adamá, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edre, e Enrazor, e Irom, e Migdal-El, Orem, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades com suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E a sétima sorte surgiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E o termo da sua herança era Zorá, e Estaol, e Irsemes, e Saalabim, e Aijalon, e Itla, e Elon, e Timna, e Ecrom, e Elteque, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Beneberaque, e Gate-Rimon, e Mejarcon, e Racon, com o limite na frente de Jafo. E o termo dos filhos de Dan lhe saiu demasiado pequeno. Por isso, os filhos de Dan subiram para lutar contra Lessem, e a tomaram, e a feriram com o fio da espada, e possuíram e habitaram nela, e chamaram Lessem de Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, essas cidades com as suas aldeias. Quando eles terminaram de dividir a terra de herança pelos seus termos, os filhos de Israel deram uma herança a Josué, o filho de Num, no meio deles. Segundo a palavra do Senhor, eles lhe deram, a saber, a cidade que pediu, a saber, Timnat-Será, no monte Efraim, e ele edificou a cidade e nela habitou. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, o filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, dividiram como herança por sorteio em Siló, diante do Senhor, à porta do tabernáculo da congregação. Assim eles terminaram de dividir a região. Vamos para o capítulo 20, só para concluir o plano de hoje. O Senhor também falou a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Designai para vós cidades de refúgio, das quais eu vos falei pela mão de Moisés, que fuja para lá o homicida que matar qualquer pessoa por descuido e involuntariamente, e elas serão o vosso refúgio do vingador do sangue. Como é bom você já ter lido comigo
os textos anteriores que fala sobre isso, que aí você já está familiarizado, você já sabe que realmente foi isso que Deus ordenou, por que das cidades refúgio, quem iria para lá, quem é o vingador do sangue. Então, se você é novo por aqui, se você está chegando agora, tudo isso já foi explicado nas leituras anteriores. Você vai precisar resgatar as leituras anteriores. Você pode seguir daqui para frente, não tem problema. Segue daqui para frente e sempre resgatando um dia passado. Ou você segue daqui para frente, quando chegar no final do ano, todos terão concluído e você vai seguir por mais 115 dias, tá? Para que complete também o seu plano, tá bom? Versículo 4. E quando aquele que fugir para uma daquelas cidades estiver de pé à entrada da porta da cidade e declarar a sua causa aos ouvidos dos anciãos daquela cidade, eles o recebam na cidade e lhe deem um lugar para que ele possa habitar no meio deles. E se o vingador do sangue o perseguir, eles não entregarão o homicida na sua mão, porquanto feriu seu próximo involuntariamente e não o odiou antes. E ele habitará naquela cidade até que se ponha de pé diante da congregação para julgamento, e até a morte do sumo sacerdote que estiver naqueles dias. Então, o homicida retornará e seguirá para sua própria cidade e para sua própria casa, para a cidade de onde fugiu. E eles designaram Quedes, na Galileia, no monte Naftali, e Siquém, no monte Efraim, e Kiriate Arba, que é Hebrom, no monte de Judá. E, no outro lado do Jordão, nas cercanias de Jericó, em direção ao leste, eles designaram Bezer, no deserto acima da planície da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas foram as cidades designadas a todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que peregrinar no seu meio, a fim de que todo que matar qualquer pessoa por descuido possa para lá fugir e não morrer pela mão do vingador de sangue, até que esteja de pé diante da congregação. Ok? Concluído aqui o nosso plano de hoje, a nossa leitura de hoje. Amanhã a gente continua, se Deus quiser. Tchau, tchau.